Bom dia, bom dia, bom dia, com paz, amor e alegria. Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto delicado, polêmico, mas que Deus tem tocado nessa última semana para eu falar disso. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, vamos lá. Nós vamos falar do medo à liberdade. O que eu aprendi deixando uma espiritualidade alternativa e seguindo a Jesus. Hoje eu vim falar um pouquinho da minha experiência. E o texto base, que eu vou utilizar é o texto de Isaías 51. Ouvi-me, vós que seguis a justiça, vós que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortado, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Então, como muitos sabem, outros talvez não sabem, há um tempo atrás eu fui para espiritualidades alternativas, ou seja, religiões não cristãs. E lá eu tinha muitos questionamentos. E quando saí de lá também, e um dos meus questionamentos, em questão da incorporação, era por que nós podemos incorporar orixás, podemos incorporar Exu, Pombagira, e por que nós não podemos incorporar Oxalá? Oxalá, e eu vou explicar um pouquinho mais com base no sincretismo religioso, Lá me falavam que Oxalá era Jesus, e isso se vem pelo sincretismo religioso, e que ninguém poderia incorporá-lo. Então, hoje eu consigo entender que incorporar Jesus não é uma possessão, algo assim espiritual possessivo, mas é viver segundo os ensinamentos, seus princípios e a imagem dele em nós, Então, já vou explicando aqui que eu não tô aqui para atacar ninguém, Não tô aqui para julgar ninguém, mas para trazer luz e clareza espiritual em relação a isso, que é algo aonde eu precisei ter essa clareza, onde eu precisei estudar, onde eu precisei mergulhar na palavra, para entender tudo isso, e trazer essa luz. Se eu tô sentindo no meu coração essa semana muito de trazer esse conteúdo, é porque realmente Deus está me pedindo para trazer isso, Então, primeiramente, o que é o sincretismo religioso? É uma mistura de elementos de diferentes religiões, culturas em um mesmo sistema de crença. Então, no Brasil, isso aconteceu principalmente na época da escravidão, quando os africanos foram obrigados a se converter ao catolicismo, mas continuaram cultuando suas divindades escondidas sobre uma imagem de santos católicos. Então, quando eu falei ali no começo, por que que Oxalá era associado a Jesus Cristo? Por quê? Porque eles não podiam seguir com a religião deles. Então, eles tiveram que se adaptar. Então, na imagem de Jesus, eles viam Oxalá. Na imagem de Santa Bárbara, eles olhavam para a imagem, mas eles adoravam o Deus deles, que era Iansã. Então, Ogum era São Jorge, e Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes. E por que isso é um problema? Porque Deus deixou claro na sua palavra que Ele não divide a sua glória com ninguém. Quando nós misturamos nomes, imagens e símbolos, corremos o risco de associar o nome de Jesus a entidades e cultos que não têm relação com ele, E isso, espiritualmente, é muito perigoso,
Em Isaías 42:8 diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. E qual é o resultado disso? Muitas pessoas, assim como eu, acreditam estar cultuando Jesus, quando na verdade estão se conectando a espíritos disfarçados. Misturas, assim, são misturas de verdades com enganos, confundindo a nossa fé, bloqueando o verdadeiro relacionamento com Deus, né? Com o Deus da Bíblia, né? Com o Deus que quem é cristão segue, né? Misturando isso com outras conexões com entidades que não agradam a Deus, né? E isso, o que isso gera na nossa vida? Isso abre portas espirituais, abre legalidades, sem que a gente perceba. E a gente vai se perdendo achando que isso é o que agrada a Deus. A gente pensa, estou fazendo bem, mas é o nosso sentimento dentro de um engano, né? Então, no sincretismo, muitas práticas são apresentadas como do bem, mas se você busca na palavra de Deus, não há base para sacrifícios, não há base para oferendas ou comunicação com espíritos mortos ou guias espirituais, né? Então fala assim, na Bíblia fala: entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Então, por que era associado, Oxalá era associado a Jesus? Por causa da imposição católica. Como os negros eram proibidos de cultuar seus orixás, passaram a associá-los a santos católicos, com características semelhantes. Então, o Oxalá, por que eles cultuavam em Jesus, né, na imagem de Jesus, pela bondade, pela pureza e a ligação com o Pai. Mas o Jesus da Bíblia não compactua com práticas espiritualistas e sincréticas, né? Então aí a gente precisa ter muito cuidado, né? E a gente muitas vezes vai enganado. E eu não tô, mais uma vez lembrando, não estou julgando, não estou condenando, né? Porque eu estou falando o que eu vivi, o que eu passei. E eu não entendia. Quando eu saí de lá, eu não entendia. Porque eu estava fazendo bem. Na minha cabeça, né? No meu pensar, não fazia sentido quando as pessoas falavam para mim que aquilo não agradava a Deus. Então eu pedi muito direcionamento para Deus, para Ele me explicar, para que eu tivesse um entendimento. Porque o sincretismo, o que ele faz? Ele faz uma confusão espiritual. E essa confusão, ela precisa ser desfeita para que a gente possa ter um encontro verdadeiro com Cristo. Sem intermediários, sem sincretismo, sem barganhas, né? Então, eu trouxe alguns pontos aqui que eu me questionei muito, né? Por exemplo, tem uma questão de que quando nós estamos nessas religiões não cristãs, de que a gente não pode sair, de que a gente precisa pedir autorização para as entidades para se retirar, e se elas autorizarem, a gente pode sair, né? Então, essa mistura espiritualista e cultos que misturam fé com manipulação emocional e espiritual, né? Faz essa confusão na nossa mente, na nossa fé, no que a gente acredita. Então, eles ensinam para muitas pessoas, para praticamente todo mundo que entra lá, que se elas quiserem deixar a religião, devem primeiro pedir permissão aos guias ou entidades,
ou elas vão sofrer retaliações, vão ser castigadas, vão apanhar de santo, né? Expressões comuns que eu ouvia dentro dessas religiões. Você não pode sair assim, tem que se despedir. Se você sair sem pedir, vai adoecer. O guia vai te cobrar. Você vai apanhar de santo, né? E o santo aí no caso são entidades. Mas qual é a verdade por trás dessas expressões? Disso que é ensinado lá? Tudo isso é um controle emocional e espiritual, criado ali para manter as pessoas presas ao medo, à dependência daquele sistema. É um mecanismo de manipulação que impede a pessoa de exercer a sua liberdade espiritual, seu livre-arbítrio e o seu direito de buscar a Deus diretamente. Como se a gente não tivesse acesso a Deus, como se a gente só pudesse através daquelas entidades, né? Então, biblicamente falando, Deus é um pai de amor, é um pai de liberdade, né? Ele não prende ninguém pela força, ele não ameaça ou manipula. Quem age dessa forma está fora dos princípios do reino de Deus. Então, né, se hoje você está escutando, você está aqui, você está escutando sobre isso, se pergunte aonde eu estou. Eu tenho liberdade ou eu estou sendo manipulado? E eu tô falando de todas, agora eu tô falando de todas as religiões, tá, gente? De todas as instituições religiosas, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, existem muitas religiões cristãs e não cristãs que elas tentam nos manipular, nos prender, porque você tem que fazer assim, porque você tem que fazer assado. Só que Deus é um Deus de amor e de liberdade. Ele não nos obriga. Ele coloca pra gente, ele nos ensina. E se você tem dúvida, é só você buscar na palavra. Ah, eu tô em algum lugar assim, assim, assado, tô sentindo que isso não é certo. Busca na palavra. A palavra de Deus é a verdade. Então, ali você vai encontrar, assim como eu encontrei resposta para muitas dúvidas que eu tinha em relação a tudo isso, inclusive quando eu estava dentro de religiões cristãs, né? Também passei várias vezes por situações onde eu fiquei, mas será? Né? E eu fui pedir direcionamento para Deus, criei a minha intimidade com Deus, né? Que eu não tinha até então. E aí Deus foi me trazendo, me esclarecendo tudo isso. Em Cristo, ninguém precisa pedir permissão a espírito nenhum para ser liberto, para mudar de vida ou para abandonar um ambiente espiritual abusivo. Por que algumas religiões falam isso, né? Porque se a pessoa descobrir que ela pode sair, que não precisa mais das entidades ou guias, e que em Jesus há libertação, o controle que aquele lugar exerce sobre a pessoa, ele se rompe. E aí a pessoa não vai ficar. Porque existem muitas situações que são bem desafiadoras de se viver dentro dessas religiões, né? Muitas vezes espíritos se levantam para intimidar quem está saindo desses ambientes espirituais contaminados, né? Não porque tem direito, mas porque eles se alimentam da brecha emocional e espiritual da pessoa. Gente, tô com um pouco de dor de garganta hoje, então tá meio complicadinho, tem horas que a voz dá uma falhada, tá? Então, eles se alimentam dessa brecha emocional e espiritual que a pessoa tem, né? Mas quando a gente se entrega para Jesus, a gente é protegido e a gente é coberto pelo sangue dele, e todo laço e legalidade que a gente fez ou abriu, né, para essas entidades, todos esses laços são quebrados. Basta a gente querer, basta a gente buscar, basta a gente se entregar a Jesus, né? Ninguém precisa de permissão de guia. Ninguém precisa pedir permissão para um guia, para buscar Jesus, né? Por exemplo, quando eu saí,
Eu não pedi permissão para sair. A única permissão que a gente precisa é a do céu. E Jesus, ele já nos concedeu isso. Ele já nos deu essa permissão. E ele nos deu quando ele se entregou numa cruz para morrer por nós, pelos nossos pecados. E ele nos ressuscitou para a vida. Então, se hoje você está na dúvida, se você está preso a alguma religião não cristã, porque falam para você que se você sair, você vai apanhar de santo, se você sair, você vai ficar doente, se você sair, você vai sofrer as consequências por estar saindo, ou se você tá querendo sair, mas está esperando um próximo encontro para pedir permissão para entidades espirituais, saiba, você não precisa de nada disso. Você não precisa pedir autorização para ninguém. Você só precisa falar: Jesus, eu me rendo e eu quero te encontrar, tá? Outra questão que eu tinha, né? Existem ali rituais, pactos invisíveis que a gente faz, que a gente nem se dá conta. E a ilusão, muitas vezes, de fechar o corpo, né? Algumas pessoas, às vezes, sofrem muito com magias e tudo mais. E falam, porque eu queria fechar o corpo pra não pegar mais essas coisas e tudo mais. E isso foi uma dúvida minha. E certa vez eu perguntei pra uma pessoa e ela falou: não existe isso de fechar o corpo. Se alguém tá te cobrando, falando que vai fechar seu corpo pra você não pegar mais nada de ruim, doença ou magia negra, não existe. Então eu vou seguir meu cronograma aqui, porque senão eu já entrego tudo pra vocês antes de falar do tema, né? Então, dentro desses ambientes, né, de espiritualidade alternativa, as pessoas são orientadas a fazer muitos rituais, como acender velas, preparar comidas, fazer oferendas e trabalhos para entidades. A justificativa é que esses atos servem para agradar, para pedir proteção, para proteger, né? Ou para pagar algo para os guias. Por exemplo, você pede proteção para eles e aí você faz uma oferenda e entrega para eles, né? Pagando para que eles te protejam. Seria basicamente isso. Mas na realidade, cada ritual desse nos aproxima ainda mais de um cativeiro espiritual. E quanto mais a gente realiza esses rituais, mais a gente se amarra a essa espiritualidade. Como quem vai assinando pactos invisíveis. E a gente vai fazendo isso de uma forma que a gente não vai percebendo que a gente está se amarrando cada vez mais, né? Então, dentro, né, como eu falei de fechar o corpo, eles falam que é possível fechar o corpo para pedir que males, ataques espirituais não te atinjam. Algumas religiões até tentam adaptar essa ideia usando outros nomes ou objetos, né? Amuletos, qualquer coisa assim que, você usa isso, você será protegido. Você usa... tem algumas religiões que tem o contregum, que é tipo um cordão de palha, se não me engano, que coloca no braço para proteção, ou coloca na cintura, né? A questão mesmo de coisas simples que as pessoas colocam hoje em dia aí na internet, tampar o umbigo também é um ritual, né? Que você tá fazendo para pedir proteção. Mas o princípio é o mesmo. A gente coloca confiança no quê? Na moeda que tá me protegendo. No contregum que tá me protegendo, né? A gente coloca a nossa confiança num ritual, num objeto ou numa outra pessoa, né? Quando a gente paga para fazer um trabalho lá para o dirigente dessas outras religiões para fechar o nosso corpo. Mas isso
não vem de Deus. Isso não está ligado a Deus. A verdade é que a verdadeira proteção espiritual, ela está no revestimento diário da armadura de Deus e da intimidade com Ele. Então, há um tempo atrás, né, há muito tempo atrás, eu havia perguntado para um líder dessa religião, quando eu estava na religião, quando eu estava em práticas espirituais alternativas, eu perguntei se era possível fechar o corpo, né? E quando eu, essa semana pensando, não é só essa semana que eu pensei, já várias vezes me veio sobre isso, sobre fechar o corpo. E aí, na minha vivência, né, de intimidade com Deus, né, eu coloco a armadura de Deus para a minha proteção. E aí, eu perguntei um dia para Deus, para Ele me esclarecer sobre isso, né, sobre fechar o corpo. Então, Deus me ensinou que lá em Efésios, né, 6, do 10 ao 18, tem a armadura de Deus, aonde a gente faz essa oração, orando na palavra, pedindo para que Deus coloque o capacete da salvação, né? O que é o capacete da salvação? Para proteger os nossos pensamentos. A gente não precisa manipular alimentos e tudo mais, não. É só a gente orar, a gente pedir a Deus, né? E ter intimidade com Ele, conhecer Ele. Por quê? Porque muitas vezes o inimigo ataca na nossa mente. Então, quando a gente coloca o capacete da salvação, a gente está protegendo a nossa mente, os nossos pensamentos. Quando a gente coloca a couraça da justiça para proteger o nosso coração, os nossos sentimentos, nossas emoções, para elas não serem atacadas, tá? Então, depois leia lá, é em Efésios 6, do 10 ao 18, né? Então, é onde a gente se veste dessa armadura espiritual vinda de Deus, né, para permanecer firme contra o mal, né? Aqui tem um pedaço eu coloquei, né? Até fala, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra esse lado do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, essa armadura, ela nos protege, tá ok? Então, se você deseja se proteger espiritualmente, não precisa de rituais, de objetos, de fazer oferendas. Você precisa se revestir da armadura de Deus e cultivar a sua intimidade com Ele todos os dias. É isso que fecha as brechas e que nos fortalece, que fortalece a nossa vida espiritual. Quem verdadeiramente protege, guarda e sela a nossa vida é o Senhor. Ninguém mais. Somente Jesus. Nenhum ritual protege, nenhum objeto é sagrado, nenhum trabalho espiritual nos livra do mal. Quem faz isso é a presença de Deus que está em nós. Como eu falei, cada ritual espiritual que é feito é um laço que é feito. Então as pessoas, sem perceber, né, como eu fazia, sem perceber, eu estava declarando, né, eu e quem faz esses pactos, esses rituais, está declarando fidelidade, está se conectando espiritualmente a forças que se alimentam dessas práticas. E quanto mais a gente participa, mais desafiador para romper será, né? Porque a gente, eu, você que praticávamos, quem praticava, né? Ou quem pratica, né? A gente vai se sentindo preso, a gente vai se sentindo ameaçado e a gente tem medo de parar. Muitas vezes a gente fica lá preso, infeliz, querendo sair,
mas a gente está preso. Por quê? Porque a gente fez coisas que a gente se amarrou, a gente se prendeu a isso. Então, no cristianismo, a proteção ela não vem por meio desses rituais ou objetos, mas por uma vida de intimidade com Deus, cuidando da nossa proteção espiritual, fechando brechas emocionais, espirituais, comportamentais. Então, quando a gente é tocado por Jesus, a gente começa a notar tantas coisas diferentes no nosso comportamento, no nosso jeito de falar, nas nossas roupas também, né? Por quê? Ai, Dani, mas eu não sei como fazer, eu não sei como me comportar, eu não sei... Quando você se entrega para Jesus, Ele vai colocando para você, né? Ele vai falando se Ele quer isso, se isso agrada a Ele ou se isso não agrada a Ele. E não é assim, ai, coloquei uma roupa e... ai, tô esperando aqui para ver se Deus vai me dizer se eu posso sair com essa roupa. Não é assim, né? Muitas vezes a gente já não se sente mais confortável com aquela roupa. A gente olha e fala, não tô gostando, né? E a gente vai percebendo. Se você parar para analisar os seus comportamentos, o que você usava, né? O que você deixou de usar, você vai perceber que quando você é tocado por Jesus, né? O Espírito Santo de Deus, ele vai sussurrando no seu ouvido o que ele quer, o que ele gosta, o que ele não gosta. E aí você vai mudando e você muda totalmente a sua vida. Toda vez que nós nos envolvemos com essas práticas, rituais, de religiões, de práticas espiritualistas, né, de uma espiritualidade alternativa, procure saber de onde vem, como vem, se agrada a Deus, se realmente está ligado a Deus. Não vá acreditando nas pessoas. Não faça a mesma burrada que eu fiz de acreditar que o dirigente daquela religião, ele sabe, ele está falando a verdade. Não. Busque, estude, investigue, né? Para que você não se ligue espiritualmente a pactos. Porque para sair, a gente consegue. A gente não precisa de permissão, a gente só precisa de Jesus. Jesus e nada mais. Sim, mas não é fácil. Então, tenha coragem, peça, tenha intimidade com Deus, né? Porque todo pacto pode ser anulado, mas ele só pode ser anulado em Jesus. A verdadeira segurança, ela está no sangue de Jesus, na comunhão diária com Ele. Você não precisa pagar nada para receber o que Deus já disponibilizou para você. Você não precisa pagar pelos seus pecados, porque Jesus já pagou. Ele pagou com a vida dele, lá na cruz, com o sangue dele, para te libertar. Então não permita que pessoas, que entidades, que rituais, que objetos te prendam. Você é livre. Ai, tô emocionada aqui. Então, a verdade sobre isso, né? A verdade espiritual por trás disso é que cada ritual desse funciona como um pacto, uma autorização legal no mundo espiritual, para que aquelas entidades tenham acesso à sua vida. É como se você estivesse falando assim: olha, você pode fazer o que quiser na minha vida, só que você não sabe o que a entidade vai fazer, só que você está dando legalidade para ela fazer. E isso não é liberdade, isso é manipulação.
Isso é dependência. A palavra de Deus nos mostra lá em Isaías 55:1 que o Senhor faz um convite libertador. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. O que vem de Deus não é vendido, cobrado, exigido através de rituais. Ele é dado gratuitamente. Como eu falei, Jesus já pagou o alto preço pela nossa liberdade, né? Então, todo pacto antigo, toda a legalidade que te prendia, ela foi cancelada numa cruz, né? Não há mais dívidas espirituais para ser paga. Você não precisa pagar para ser livre, pagar para ter isso, pagar para ter aquilo, para nenhuma entidade ou espírito, porque Jesus já pagou para você. Você só precisa se entregar a Ele. Você só precisa ter intimidade com Ele. Quando eu estava falando agora sobre a questão da incorporação, né? Já falei do sincretismo ali, já expliquei. Então agora vou trazer um pouquinho mais a fundo a minha história ali. Eu sempre escutava dentro, né, deste lugar que ninguém podia incorporar Oxalá, né? Que no sincretismo religioso eles dizem que é Jesus Cristo, né? Porque ele estava num plano superior inalcançável, né? Então só os outros guias e entidades podiam se manifestar, podiam incorporar, né? Só que aquilo sempre me deixou pensativa, né? Porque eu pensava, mas se ele é maior, se ele é mais poderoso, Filho de Deus, né? Jesus se fez humano como nós. Por que ele não pode vir? Jesus já veio em forma humana e eu me questionava demais, gente. Ficava assim, às vezes quando estavam falando isso lá, parecia que eu ia para outro mundo, porque eu ficava, mas por quê? Ia para o mundo dos meus questionamentos, né? E hoje eu entendo que, de certa forma, esse questionamento já era o Espírito Santo tocando em mim, me fazendo questionar. A palavra incorporar no dicionário quer dizer tomar para si, absorver, fazer parte de si, incluir no seu ser. Então, no sentido espiritualista, incorporar era ceder o corpo, não é, né? Para quem ainda pratica isso. Ceder o corpo para que um espírito utilizasse. Ou seja, você ser um instrumento, lá chamado como cavalo, né? Porque é como se montasse em cima de você. Mas no cristianismo não há essa possessão espiritual. A Bíblia ela nos ensina que o Espírito Santo ele habita em nós, que ele nos guia, nos consola e nos transforma. Mas ele não toma o controle sem o nosso consentimento. Ele não nos anula. Na incorporação de possessão, no caso, a entidade usa o seu corpo, mas ela anula quem você é. Mas o Espírito Santo ele não te anula, mas sim ele habita em você, né? Então, me levou a pensar sobre o incorporar Jesus e eu entendi que esse incorporar Jesus é a gente assumir o caráter dele, os mandamentos dele. É a gente permitir que o Espírito Santo molde a nossa vida. Como eu falei, né? Quando Jesus toca, né? A gente muda muitas coisas, a gente muda comportamentos, a gente muda até o nosso jeito de se vestir. Então, é a gente viver, né? Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Só que a gente precisa assumir isso. A gente precisa buscar ser cada vez mais parecido. A gente tem que buscar ter o caráter que Jesus tem. Seguir os mandamentos que ele nos deixou, né?
para que o Espírito Santo possa moldar a nossa vida, para que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus. É ter atitudes de amor, de perdão, de compaixão, de verdade, de mansidão, domínio próprio, vivendo em santidade e não de acordo com os padrões desse mundo. Sede, pois, lá em Efésios 5, 1, 2, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. A verdadeira experiência espiritual não é entregar o seu corpo a uma entidade, mas sim entregar a sua vida para Jesus, para que Ele transforme de dentro para fora. A presença de Deus, ela se manifesta atrás dos nossos comportamentos, através, né? Dos nossos comportamentos, das nossas palavras, da maneira como nós tratamos as pessoas e como nós buscamos a nossa santidade. O verdadeiro incorporar Jesus não é um transe, nenhuma possessão, mas um relacionamento diário. É um relacionamento diário e íntimo com Jesus. É ter Ele dentro de nós, nos guiando, nos fortalecendo e nos transformando. É se permitir a essa transformação. É ser instrumento sem transe, sem a possessão. É ser instrumento fazendo a vontade de Deus. Para o que Ele nos chamou é viver o nosso propósito. Quem Deus me chamou para ser? É viver os planos dele na nossa vida. Então, o que eu sinto que Deus pediu para eu trazer esse assunto, né? Aqui, é porque Deus, Ele tá nos chamando. Ele quer nos lembrar de onde Ele já nos tirou. Ele quer te pedir para sair de onde não está agradando Ele. Né? Para mim, eu sinto assim, muito que Ele quer me lembrar de onde Ele me tirou. A olhar para Ele, que é a verdadeira rocha, a verdadeira salvação. Quando nós passamos por sistemas religiosos que nos aprisionam, que nos fazem viver em medo, em controle, muitas vezes nós esquecemos de quem nós realmente somos e de quem Deus é. Né? Então, o texto ali de Isaías 51, né, ele fala, ele nos mostra que Deus, Ele consola os lugares assolados, Ele renova áreas secas da nossa vida, Ele transforma desertos em jardins. Não importa o quão preso você está, o quão preso você tem se sentido, o quão indigno você acredite que é por ter cometido tantos erros. Deus, Ele entende que muitas vezes a gente está sendo enganado. E muitas vezes a gente demora para acordar. Mas Deus, Ele sabe de tudo. E Ele nos aceita como nós somos. Cheios de erros, cheios de brechas. Ele nos chama do jeito que nós estamos. Machucados, feridos. Do jeito que você está hoje. Ele chama. E Ele tem restauração para você. Em mais outro trecho de Isaías, ali no versículo 11, você não precisa ter medo de deixar o passado, de quebrar os pactos. Eu vou me emocionar, gente, porque eu lembro do que Deus fez na minha vida, né?
e porque a gente sente medo. Mas vai com medo mesmo, né? A gente tem que deixar. A gente tem que criar coragem para enfrentar esse medo, né? E deixar o passado, quebrar esses pactos, sair debaixo dessas amarras. Deus, ele nos chama para uma liberdade verdadeira e para uma vida cheia de paz e de alegria. Os resgatados do Senhor são aqueles que decidiram largar as correntes da escravidão espiritual, da escravidão emocional, e caminhar de mãos dadas com Ele em justiça, amor e verdade. Que hoje eu possa ter sido instrumento de Deus na sua vida, para que hoje seja esse marco de libertação na sua vida. Talvez você esteja na dúvida, talvez você esteja com medo, talvez você ainda esteja no engano, mas eu quero te dizer, vem caminhar com Jesus. Mas vem de coração aberto, porque você não vai se arrepender. Eu lembro que quando eu fui, segura pra não chorar, eu não entendia ainda. E a primeira vez que eu fui na igreja, eu senti de ir, senti de pedir ajuda. E a primeira vez que eu fui na igreja, eu falava, Deus, me mostra o que é, né, essa religião que eu estava antes. Porque eu não consigo ver. Falam que não é do teu agrado, falam que não é do bem, mas eu não consigo ver. E eu fui pedindo, falei, Deus, me mostra. Me mostra, se não é do teu agrado mesmo, me mostra. Eu quero entender, eu quero conhecer. E Deus me mostrou. E não foi lindo. Não foi gostosinho. Não. Deus foi assim um filme de terror, podemos dizer. Foram alguns segundos de um filme de terror. Mas a partir dali, eu aceitei Jesus. A partir dali, eu renunciei todos os espíritos, todas as entidades, todos os pactos, tudo que eu tinha me ligado. Porque ali eu entendi o lugar de onde Deus me tirou. E hoje, gente, eu me emociono muito porque hoje eu vejo o quanto Deus me ama. A gente escuta muito, né? Falar, eu trabalho com identidade, resgate da identidade. E a gente fala, ai, mas você tem que saber quem você é em Cristo. Você tem que saber, né? Porque aqui Deus fala que você é filho amado, que você é precioso, que você é aceito, que Ele te ama independente das suas feridas, independente dos seus traumas, independente dos seus erros, das suas falhas. Mas quando eu olho, gente, da onde Ele me tirou, tudo isso que fala aqui faz muito sentido. Às vezes a gente fala, ai, né, mas fala que eu sou filho amado, sou precioso, mas a gente não se sente assim. E eu não me senti assim. Depois de que Deus me mostrou exatamente de onde Ele me tirou, depois que Ele me mostrou todas as correntes que estavam me prendendo a outros espíritos, a entidades, eu entendo o valor que eu tenho para Ele. Eu entendo a morte de cruz que eu não entendia. Muitas vezes até eu questionei e falei, ai, Jesus, não morre na cruz por mim não, que eu seja responsável pelos meus atos.
E hoje eu percebo que quando eu falava isso, de certa forma, eu estava negando ele. Falava que eu nunca tinha negado ele. Mas, inconscientemente, quando eu falava isso, eu estava negando. Estava sendo ingrata pelo que ele fez. Mas quando eu pedi, me mostra o que é esse lugar, e ele me mostrou. Quando ele me mostrou de tudo que ele me livrou, e aí tem coisas que são muito mais pesadas que eu não posso comentar aqui na live. Quando ele me mostrou tudo isso, quando eu me vi suja, coberta de lama, de pecados, ligada a espíritos que são contrários a ele. E mesmo assim ele me olhou: filha, tu és preciosa pra mim, eu te amo. Deus falou pra mim: eu dei o meu filho, o meu único filho, meu primogênito, pra ter você aqui comigo de novo. E aí eu sou mãe de filho único, meu primogênito, um menino. E aí quando eu paro e penso: nossa, eu acho que eu não conseguiria dar o meu filho por alguém. E ele deu dele. Então, não tenha medo. Se entregue. Se entregue a Jesus. Ele tá te esperando, ele tá de braços abertos. Ele tá te chamando. E ele vai te lavar, te purificar. Ele vai trocar as suas vestes. E ele vai te dar um lugar na mesa. Ele não vai fazer como em alguns lugares, com que você se alimente no chão, em lugares imundos, impróprios. Não. Ele tá te esperando de braços abertos, com uma túnica bordada em tecido muito nobre. É assim que ele nos espera. Então nesse momento, a gente entende quem a gente é em Deus. E essa é a verdadeira identidade. Ai, nossa. Então, agora, gente, já deu horário, né? Então vamos fazer uma oração, né? Antes eu quero te dizer, se você quer conhecer mais, se conhecer mais, se você quer se libertar desses lugares, se você quer ter mais entendimento, mais orientação sobre esse assunto, eu não sou super inteligente, não sei tudo, né? Estudo muito, procuro entender muito. Não sou falar, olha, entendo tudo que eu leio na Bíblia, não, gente, não. Mas eu busco, né, sempre o direcionamento de Deus para as coisas que eu não entendo. Então, se hoje você sente no seu coração que você precisa de ajuda, que você tá neste lugar, que você tá perdido, que você precisa de ajuda para chegar a Jesus, na verdade, é só a gente querer, né? Mas se você tem dúvidas, se você se identificou com a minha história e você quer viver isso que eu vivi, se você quer receber essa túnica, né, e esse lugar à mesa também, eu tô aqui à disposição para te ajudar nessa caminhada, né? E se você quiser, você pode também entrar no grupo Recomeçar. O grupo Recomeçar é onde eu posto as lives, né? Elas não ficam salvas aqui no Instagram, mas depois elas sobem pro YouTube. E aí eu edito e envio também toda a live que sai, eu já encaminho lá no Recomeçar. No Recomeçar
Às vezes eu encaminho ali um exercício para você se conectar com você, para você se perguntar, para você se analisar, para você entender um pouco o que acontece dentro de você, que às vezes a gente não entende, por que eu tô passando por isso na minha vida? E aí, né, por que eu tô procrastinando? Por que eu tô vivendo ansiedade? E aí eu coloco exercícios lá, né, quando eu falo disso na live, aí eu envio também um exercício para você ter continuidade, para você identificar isso para você na sua vida. E você pode entrar, tem o link aqui, tem o link do YouTube também aqui no link da bio, né? Então eu te convido a estar lá comigo, né, no grupo Recomeçar. E se você, né, Dani, eu quero me conhecer mais, né? Eu quero, não tenho problemas assim com outras religiões, né? Já sou cristã, né? Já vivo em Jesus, mas eu quero me conhecer mais, quero buscar mais, quero me conectar comigo mesmo, né? A gente também tem o Despertar da Essência. E aí você pode estar me chamando, tem número de WhatsApp ali no link da bio também. Você pode estar entrando em contato ou agendando a sua sessão diagnóstico, né? A sessão diagnóstica ela é gratuita, você pode estar agendando comigo pra gente conversar, pra gente entender o seu caso, pra gente buscar o que vai te ajudar mais, para ter essa orientação. Só agendar uma sessão diagnóstico. Então, gente, para finalizar, eu peço para vocês que fechem os olhos, respira fundo, solta. Que o Espírito Santo de Deus esteja agora aqui neste momento com a gente, né, nos auxiliando neste momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado porque o Senhor nos libertou da ignorância espiritual e do medo. Obrigada porque em Ti não há troca, não há barganha ou escravidão, mas há sim liberdade, amor e graça. Repreendemos, Pai, toda manipulação espiritual, toda falsa autoridade e todo laço do inimigo, em nome do Teu Filho Jesus. Que cada pessoa aqui seja alcançada, tocada, libertada. Que cada pessoa aqui ou cada pessoa que vá assistir a essa live gravada, né, seja alcançada, tocada e libertada. Que tenhamos, Pai, coragem para deixar o passado e para caminhar para a luz. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. E nós já te damos graças, Pai, porque nós sabemos que Tu és um Deus fiel, um Deus de amor, de liberdade, e que escutas as nossas orações, as nossas súplicas, nossos clamores, Pai. Então nós já te agradecemos, já te damos graças por isso, Pai. Nós te amamos. Amém. Bom, gente, então faça um excelente dia, faça uma linda sexta-feira, que o seu final de semana seja maravilhoso, que o seu final de semana seja abençoadíssimo, que você seja bênção na vida de outras pessoas também. Fica com Deus e até segunda-feira às 8h10 aqui no Instagram. Tchau, tchau!